Bom dia a todos, que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Deus e Pai estejam sobre cada um que está neste momento assistindo a esta videoaula. Eu sou o pastor Júlio, sou membro da Igreja Batista em Jardim Santana e devido a esse isolamento da pandemia, nós estamos apresentando a nossa EBD através de videoaulas. EBD, Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do universo. Sabe, queridos, nós temos sentido falta da nossa união. O salmista, no Salmo 133, diz: quão bom e quão suave é que nós, os irmãos, vivamos em união. Isto alegra o coração de Deus. Eu sei que estamos em uma comunhão com o Espírito Santo através dos nossos corações, mas, como cristãos, temos que obedecer à lei. Há uma lei que diz que no momento não pode haver a reunião presencial. Eles alegam a aglomeração e entre obedecer à lei e ser um cristão, nós temos por obrigação de obedecer à lei, desde que a lei não contradiga, não contrarie alguma dos mandamentos ou ordenanças da Bíblia. É muito importante também que nós tenhamos isto em nosso coração. A lei não pode sobrepor a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Amados, no Evangelho de Mateus, a figura do nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele aparece como sendo o cordeiro e o leão. São figuras muito lindas, são figuras assim que são opostas uma à outra. O cordeiro com toda a sua mansidão e o leão, que é o rei das selvas. E é assim que Mateus, ele nos apresenta também o filho de Davi, rei dos reis, enfim. O Evangelho de Mateus tem essas figuras a respeito do nosso Senhor. Conforme eu havia falado na aula passada, as leituras diárias desta semana são todo o capítulo 3 e todo o capítulo 4. Não são muitos versos, eles não são assim tão longos, mas acumulou com a leitura diária da semana passada, da semana anterior, juntamente com essa. E até o momento não temos quais serão as leituras diárias que deveremos fazer para estar aprendendo na próxima lição. Se você não leu ainda, leia a Bíblia. Faça a leitura diária, leia ali os capítulos 1, 2, o 3 e o 4 do Evangelho de Mateus. Eu tenho uma certeza, ler a Bíblia é muito importante para o nosso espírito e para a nossa alma. Ok, nós estamos agora indo para a lição número 2. Estamos no segundo trimestre e esta lição, quando você receber sua revistinha, você vai poder encontrá-la ali na página 15. Então, assim que chegarem as revistas, dê uma lidinha rapidamente ou leia mesmo a revista, enfim, aí vai tudo do seu tempo. Eu digo sempre que o importante é ler a Bíblia, ok? É primordial para todos nós. Bem, o título da lição de hoje é Jesus se prepara para o seu ministério. Jesus se prepara para o seu ministério. O texto áureo desta lição é
Mateus capítulo 4, o verso 23. Mateus capítulo 4, verso 23. Se você tiver aí com sua Bíblia, pode ler na sua Bíblia. Se não, vamos ler aqui na telinha que aparece também o verso. Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Mateus 4, 23. Vamos orar? Feche os seus olhos, coloque seu coração no trono de Deus e vamos falar com o nosso querido papai. Ó Deus querido, em nome de Jesus nos apresentamos novamente diante do Senhor para colocarmos os nossos corações no teu coração. Senhor, estamos aqui para aprender mais uma porção da tua palavra, a vinda, o ministério de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aqui na terra. Vimos já o seu nascimento, vimos, Senhor Deus, agora vamos ver mais uma porção, o início do seu ministério. Pai, dá-nos sabedoria dos altos céus. Coloca a tua palavra, tudo que a tua palavra quer nos ensinar, coloca em nossos corações, que o teu Espírito esteja nos ensinando. Pai, ajuda-nos também a praticar mais e mais os teus ensinos aqui no nosso meio, como Igreja de Jesus. Usa-nos em nome de Jesus que pedimos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém. Ok? Bem, amados, entre os versos 2, o capítulo 2 e o capítulo 3, passaram-se mais ou menos 27 a 30 anos. Conforme nós vimos na lição anterior, do Egito, José, Maria e Jesus saíram e voltaram ali para a Galileia. José optou por não ir para a Judeia, não voltar para a Judeia, e sim para a Galileia, indo morar na cidade de Nazaré, onde o nosso Senhor Jesus passou ali a sua infância, a sua adolescência e um pedaço da sua juventude. Depois ele foi iniciar o ministério. Mas ali, junto com o pai, ele cresceu, ele brincou, ele aprendeu uma profissão. Era comum na época os filhos aprenderem a profissão dos pais. Então Jesus aprendeu a ser carpinteiro. E aí ele começou a trabalhar, dali para frente ele começou a trabalhar já no ministério pelo qual ele veio, pelo qual ele nasceu, que foi o plano de Deus, ok? Bem, eram passados aproximadamente 400 anos do silêncio profético. Não levantou-se um profeta de Deus para proferir, para fazer uma profecia a respeito de algo vindo diretamente dos céus. 400 anos de silêncio. E aí surge João Batista. Aquele que foi profetizado lá no seu nascimento, que deveria preparar o caminho para o Senhor. E é interessante que João Batista estava lá no Rio Jordão. Aí você pode ver uma foto que eu tirei da internet aí está mostrando uma imagem do Rio Jordão.
Lindo, né? Muito bonito. Eu, particularmente, tenho desejo de ir lá conhecer pessoalmente, mas por enquanto vamos ficando aqui pelo Brasil mesmo, ok? E aí, a ênfase da pregação de João Batista: arrependimento. Arrependam-se, porque é chegado a vocês o reino de Deus. Qual é a ênfase do arrepender? Bom, a primeira nós vemos aí numa plaquinha de trânsito para a gente entender um pouco melhor. Pare de tomar atitudes erradas, pare de pecar, pare de andar em locais que não deve, enfim. E a segunda ênfase do arrependimento: mudar a direção. Eu estava indo por aqui, mas isso está errado, biblicamente errado. O Senhor Deus nos avisa, nos diz a respeito disso. Então é necessário mudar a nossa direção. Haviam duas correntes de liderança que ficavam disputando entre si sobre a liderança religiosa ali em Israel. A primeira, que nós vemos, as duas tinham mais ou menos a mesma força, e as duas ficavam brigando entre si, que eram os fariseus e os saduceus. E é interessante que eles se uniam para ir contra Jesus, para se oporem a Jesus, para não deixar que Jesus ficasse desenvolvendo o seu ministério. Eles se uniam para isso, apesar de serem oposição, mas para irem contra Jesus, eles se uniam. Meus amados, essas lideranças religiosas até hoje fazem oposição ao verdadeiro cristianismo, inventando heresias, inventando coisas, chegam a falar até que Jesus não veio aqui na terra. Portanto, se ele não veio, ele não nasceu, ele não cresceu, ele não morreu e, portanto, não ressuscitou. Precisamos ter sempre a certeza da nossa fé, ok? Bem, como primeiro ponto aqui, a respeito da pregação de João Batista, o que nós vemos é que João pregava sobre o arrependimento. João dizia: é chegado a vós o reino dos céus. Até agora, a religião, ela não consegue levar o homem à presença de Deus. Poucos eram os que iam ali para a presença de Deus. Então, as duas narrativas importantes da pregação de João Batista, ele chegava a chamar os líderes religiosos ali raça de víboras. Pesado, João Batista era um pregador, um profeta que não tinha papas, como dizem hoje, papas na língua. Ele não tinha, não. Ele falava a verdade, tanto que ele pagou um preço caro. E a segunda narrativa é a respeito de batismo. João Batista estava ali batizando e ele dizia: eu vos batizo com água, mas após mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. E o simbolismo disso tudo: a água é um símbolo de limpeza e o fogo, símbolo de purificação. E aí, vejam só, chega Jesus, vai até o Jordão e olha para João e diz: eu quero ser batizado. João reagiu, ali de uma forma como, de repente, qualquer um de nós. Mas, Senhor, eu sei quem o Senhor é.
e sou eu que careço de ser batizado. Essa foi a reação de João. João tentou dissuadir Jesus, conforme nós lemos lá no Evangelho. Eu estou aqui anunciando a sua chegada e o Senhor vem até mim. E Jesus diz, é necessário, é preciso. Jesus ali estava nos dando exemplo. E é fantástico ali, meus amados irmãos, aqui, abrindo um pequeno parênteses aqui na narrativa do Evangelho. Nós vemos a Trindade ali atuando. Jesus saindo das águas, o Espírito Santo numa forma corpórea de pomba e a voz vinda acima das nuvens. Este é o meu filho, aquele que me dá prazer, aquele a quem eu tenho prazer de ouvir. É Deus o Pai apresentando oficialmente através daquela voz o seu filho ali ao vivo. Vemos ali então uma manifestação clara da Trindade de Deus. Ok. Após o batismo, o que nós vemos é que o Espírito leva Jesus até uma área deserta e ali ele fica 40 dias, 40 noites sem se alimentar. Então vem a tentação, o inimigo vem tentar o Senhor Jesus. Vejam só, Jesus é Deus, mas ele também é humano. Ele também passou por tentações. E a primeira tentação, óbvio, depois de 40 dias sem se alimentar, foi a tentação da fome. Satanás, ele sabe de muitas coisas que ele sabia ali, de muitas coisas que Jesus estava precisando. E a primeira foi essa: transforma estas pedras que tem ali naquela área deserta, transforma em pão. Você está com fome? E Jesus responde através do verso lá de Deuteronômio, no capítulo 8, verso 3, a parte B. Nem só de pão o homem viverá. Nós precisamos nos alimentar. Nós agradecemos a Deus a cada momento de refeição, o pão nosso de cada dia. Jesus nos ensinou, nós vamos ver mais para frente no Sermão da Montanha, que Jesus diz que nós devemos ter o nosso pão de cada dia. Obviamente, nos dado por Deus. É Deus quem nos dá o pão de cada dia. Amados, mas nem só de pão nós devemos viver, e sim de toda palavra que sai da boca do Senhor. Esta foi a forma que Jesus respondeu a esta tentação e não caiu no engodo ali de Satanás. A segunda tentação, aí vem ela. Aí Satanás transporta Jesus lá para o alto do pináculo, mais ou menos uns 150 metros acima do chão. É alto, né? E ele diz ali para Jesus: pula, porque está escrito. Satanás cita um salmo, Salmo 91, os versos 11 e 12. Porque está escrito que aos anjos dará ordem para que guardem os teus pés. E Jesus responde a esta tentação, dizendo: também está escrito em Deuteronômio 6, no capítulo 6, no verso 16, na parte A: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque tem crente, eu vou aqui abrir mais um pequeno parênteses, tem muitos irmãos que estão tomando vacina, muitos idosos, não vou nem citar irmãos, estão tomando vacina e andando por aí sem máscara, achando que viraram
Superman, a prova de bala. Em nome de Jesus, não faça isso. Continue tomando cuidado, porque esse vírus mata. Em nome de Jesus, não tente o Senhor teu Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ok? Bem, fechando parênteses, a terceira tentação do Senhor Jesus foi quando Satanás disse que tinha poder e que estava querendo repartir este poder com o Filho de Deus. Que ousado, né? Vê aqui todos os reinos, tudo isso eu vou te dar, se você prostrar e me adorar. E aí o Senhor Jesus responde com Deuteronômio, capítulo 6, o verso número 13. Somente ao Senhor é que você deve prestar culto, somente ao Senhor adorarás, e não adorarás a mais ninguém. Não vai se prostrar, não vai adorar a nenhum Deus falso que existe por aí. Aqui o autor da lição diz que às vezes, por causa de algumas vantagens, levam-se a facilidades e que essas facilidades acabam levando à perdição. Então temos que tomar cuidado. É interessante que Jesus é um modelo para nós. E aí, o autor aqui da lição vai dizer que Jesus estava pronto. Particularmente, desculpem, aqui eu vou dar a minha opinião, embora ele esclarece aqui esse pronto. Porque vejam bem, no capítulo 1 do Evangelho de João, nós lemos que Jesus, que ali é chamado de Verbo, estava com Deus desde o princípio das coisas. Tanto que Deus fala, façamos, ou seja, plural, não é? E Jesus era o Verbo estava com Deus, o Verbo é Deus, ou seja, desde antes da fundação do mundo, Jesus Cristo está pronto para o seu ministério. Então aqui o autor ele fala que Jesus estava pronto, mas o que ele quer dizer é que Jesus é o modelo para nós. Nós devemos ser cuidadosos. Bem, como líderes cristãos, nós devemos ter certos cuidados, porque o inimigo costuma derrubar cristãos, nem sempre líderes, mas quem nunca ouviu aquela frase de repente de alguém? Olha, fulano ali fazendo isso e aquilo, e diz que é crente. Mau exemplo. Nós precisamos tomar cuidado. Bem, amados, continuando aqui na nossa lição, é importante destacar que Jesus, ele se livrou das tentações do inimigo usando a própria palavra de Deus. Por isso que é importante a EBD para nós termos a palavra de Deus aprendida e gravada, guardada em nossos corações. Ok, João Batista então é preso, Herodes manda prendê-lo, por causa, um dos motivos foi que João não tinha papas na língua, ele falava a verdade, doa a quem doer, e acabou indo preso. Aí Jesus se muda para Cafarnaum. E lá ele começa a escolher os seus discípulos. E é interessante que o primeiro, aqui que Mateus descreve, é exatamente Simão Pedro. Pedro, um pescador, Jesus o chama e diz, olha, eu quero fazer você um pescador de homens. E é interessante que o autor aqui da lição, da revista, ele fala que uma das características de um pescador é
coragem e paciência. O pescador não tem medo das tempestades no mar e tem paciência. Ele joga a rede para um lado, ele vê que não está pegando, ele recolhe, ele joga para o outro. Ali eu estou falando assim de pescador profissional, mas que também serve para um pescador comum, pescador de hobby, né? Que tem o hobby de pescar. Ali, Jesus ele começa a montar uma equipe. Ele começou ali em Cafarnaum a montar uma equipe. Ele precisou de 12 apóstolos, né? E ele também veio através desses apóstolos, o apóstolo Paulo que fala a respeito dos fundamentos dos apóstolos. Aliás, a nossa igreja, a denominação batista, é uma igreja que tem os fundamentos apostólicos. Nós lemos a Bíblia e aprendemos ali com os apóstolos, ok? Chegamos à nossa conclusão. Lá no texto áureo que nós lemos, em Mateus no capítulo 4, no verso 23, diz que Jesus começou a ensinar, a pregar e a curar. Então as pregações, os ensinos e a cura do Senhor. Aqui o autor fala que espalha aquela doce luz para o mundo, ali, começando ali por Cafarnaum. Na Galileia, Jesus começou as suas pregações, os seus ensinos e as suas curas. E era tamanha autoridade que a gente vê que começa a atrair multidões. Vejam aí quanta gente tem. E as multidões começaram a seguir Jesus porque ouviam consolo para suas almas, palavras de ânimo para a sua vida e curas físicas mesmo. O povo vinha até Jesus para ser ajudado. Amados, aqui, terminando o capítulo 4, Mateus nos diz que é chegado a vós o reino de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele acabou pregando dessa forma. É chegado a vós o reino de Deus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, aquele que vai ser o nosso Rei eterno. Lá a promessa que Deus fez para Davi, que o trono dele nunca deixaria de existir. Ele agora chegou, ele está ali no meio daquele povo. A ele e somente a ele devemos dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia! O Rei chegou. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos um ótimo domingo, uma ótima semana no centro da vontade de Deus.